Olá, meu amigo especialista. Vamos trabalhar as infrações de velocidade quanto ao valor. Vamos trabalhar o artigo 218, 219, que trata da velocidade máxima, da velocidade mínima, e vamos trabalhar também a velocidade incompatível com a segurança. Nesse primeiro momento, eu gostaria que você me acompanhasse aqui num primeiro esquema, para que você consiga ter a visão macro do que a gente vai enfrentar. Perceba que na via você está sempre definindo a sua velocidade, considerando nesse momento as condições da via, as condições meteorológicas, as condições da carga, as condições do veículo. Então, tudo isso você vai considerar para determinar qual vai ser a velocidade que você vai transitar entre a mínima e a máxima. Perceba que existe uma velocidade mínima, existe uma velocidade mínima, existe uma velocidade máxima. Se você usar esses fatores de forma indevida, você provavelmente vai estar incompatível com a segurança. Artigo 220. Perceba que aqui, se você estiver acima da máxima, você vai estar no excesso de velocidade. E aqui, se você estiver abaixo da mínima, você está na infração do artigo 219, abaixo da mínima, prejudicando a fluidez. O que eu gostaria que você visualizasse nesse momento é que essa infração aqui, ela é 100% objetiva, ou seja, você consegue apurar apenas com instrumento radar. Essa aqui é 100% subjetiva, ou seja, a apuração é apenas através da declaração do agente. E essa aqui tem um aspecto objetivo, que é o valor, e tem um aspecto subjetivo, que é prejudicar a fluidez. Então, você necessita do radar e necessita da declaração do agente. Feita essa primeira consideração, vamos entender o artigo 218. O artigo 218, você vai sempre fazer essa conta aqui, olha. Você tem uma placa de velocidade, em que aqui você tem a velocidade máxima x. Você multiplica por 1,2 e multiplica por 1,5. Quando você multiplica por 1,2, você tem um excesso de 20%, por 1,5 você tem um excesso de 50%. Ah, Leandro, não entendi. Imagine que x seja 80, beleza? X é 80. 80 vezes 1,2, quanto é que dá? 96 vezes 1,5 dá 120. Como é que você memoriza isso? De 80 a 96 é média, de 96 a 120 é grave, acima de 120 gravíssima, vezes 3. Tranquilo? Tranquilo? É esse o enquadramento que você faz. Qual é o upgrade, Onde que você vira doutor nessa informação. Isso aqui é curso para doutor. Doutor na legislação. Bem, a confusão que as pessoas fazem é... As pessoas vão lá no Código de Trânsito Brasileiro e dizem assim, nossa, não tem uma tolerância de 20%? Olha que legal, nunca teve essa tolerância, O que existe é o seguinte,
Até 20% é média. Existe tolerância no radar? Claro. Todo instrumento que mede erra. E esse erro é a tolerância. E a tolerância é sempre a favor do cidadão. A tolerância no radar, se a velocidade é até 100 km por hora, é 7 km por hora. Leandro, não entendi nada. Então funciona assim, olha. Olha como é que é fácil. Se a velocidade máxima da via, que é chamado tecnicamente de limite regulamentar, é 80, você pode passar até 87. Se a velocidade for 90, esse aqui seria o limite regulamentar. O limite regulamentar é o que está dentro da placa. A placa é o limite regulamentar. Você tem uma tolerância de 7 km por hora. Se esse limite regulamentar for acima de 100 km por hora, você pode passar em até 7%. Entendeu? Essa é a tolerância que você vai considerar. Onde você encontra essa tolerância? Bem, no anexo da resolução 396 de 2006 do CONTRAN, você tem essa tolerância. Tranquilo? Perceba que essa tolerância, ela soma na velocidade, no excesso de velocidade, e você subtrai quando você está calculando a mínima. Conseguiu entender? Não, né? Então, assim, olha. Você, quando está autuando, você leva em consideração o seguinte, olha. Você tem um instrumento. Você tem um instrumento, que é o radar. O radar, ele mede. A medição feita por radar é a medição realizada. Tudo bem? A medição considerada aquela que vai virar auto de infração é aquela que você utiliza no artigo 218, é a medição do radar, a realizada, menos o erro. Você já sabe que o erro ou é 7 km por hora ou é 7%. Conseguiu captar? Não, né? Vou te dar um exemplo. Walter visualizou essa placa de 80. Tudo bem? No velocímetro do carro do Walter, estava marcando 80, né? Deixa eu fazer uma conta aqui para ficar interessante. 96 com 7, 103, Walter estava a 102. Tranquilo? Estava a 102. Como é que isso vai ser contabilizado pelo órgão de trânsito? Aqui é o que estava no velocímetro do Walter. Perceba que o que estava no velocímetro do Walter é o que o radar vai medir. É o que vai dar no radar. Beleza? Bem, só que a gente tem que transformar nisso em medição considerada. O que que nós vamos considerar para o auto de infração? A gente vai pegar o 102 que o Walter estava, tudo bem? O 102 que o Walter estava, e subtrair do erro. Bem, se ele está acima de 100, o erro vai ser 7%. 7% de 102. Vai dar mais ou menos 7. 7 e alguma coisa, né? Isso aqui vai virar 95.
Então, para autuar o Walter, a gente vai considerar a velocidade dele 95. A pergunta é, ele está com excesso de velocidade? Tá, porque a placa era de 80. Qual é o excesso dele? O excesso dele, numa placa de 80, você sabe que 80 vezes 1,2 dá 96. 80 vezes 1,2 dá 96. E de 80 até 96 é média. De 96 a 120 é grave. Mas ele está com 95, né? Que é a medição considerada. Se ele está com 95, ele está numa média. Perceba que a velocidade do Walter era 102, mas você não vai autuar ele na grave, você vai autuar ele na média, porque você tirou o erro. Entendeu? Você tirou o erro. É assim que é feito. É importante você perceber que o órgão dificilmente erra, porque essa conta aqui, ela é sistêmica. O sistema, ele já tem todos os dados inseridos e automaticamente chega-se nesse resultado. Mas é evidente que você, que é especialista, tem que saber o que está acontecendo. Eu, quando comecei a trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, eu fazia isso na munheca. Essa conta era feita por mim, quando eu lavrava o auto de infração. Beleza? Porque eu trabalhava com aquele radar portátil, né? Totalmente no manual. Tranquilo? Bem, então já houve esse momento na fiscalização. Então você tem que saber que existe. Agora, mestre, eu quero pegar essa informação, fazer uma prova para a Polícia Rodoviária Federal, para o Detran. Essa informação é relevante? Olha, eu só vi isso cair numa banca examinadora que foi na Fundação Carlos Chagas. Você vai matar essa necessidade com o edital. Se o edital vier a resolução 396, é um conhecimento desejável. Você fica esperto. Se ele mencionar o erro no enunciado, você já sabe como trabalhar esse erro. Beleza? Tranquilo? Quem vai acertar isso? Só você que está assistindo esse vídeo. Tranquilo? Avançando. Artigo 219 trabalha a velocidade mínima. A velocidade mínima, o enquadramento é muito interessante, porque você tem 3 condicionantes para você enquadrar o condutor nesse artigo. Olha que coisa interessante. Num primeiro momento, você vai observar, na primeira parte do dispositivo, que ele está abaixo da velocidade mínima. Beleza? Aqui é o papel do radar. Tudo bem? Que transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da máxima estabelecida, ou seja, está abaixo da mínima, estabelecida para via, né? Tranquilo? Então você provavelmente vai ter a sinalização ali. Aí a segunda condicionante é o prejuízo à fluidez, né? Você tem que ter um prejuízo à fluidez, porque ele diz assim, olha, eles têm que estar retardando ou obstruindo o trânsito. Então perceba que aqui você tem a necessidade de retardar ou obstruindo o trânsito, que seria a análise subjetiva do agente de trânsito. E no terceiro momento, você, agente de trânsito, tem que observar se ele está amparado por alguma excludente de responsabilidade. Existe 3 excludentes de responsabilidade. Ele pode estar abaixo da mínima devido às condições de tráfego, engarrafamento, não deixa você passar. Ele pode estar abaixo da mínima porque está chovendo, condições meteorológicas, ou ele está abaixo da mínima na faixa da
direita. Tranquilo? Então perceba que para que haja um enquadramento no artigo 219, você tem que observar esses 3 parâmetros. Agora, o que foi avaliado para a máxima, vale para a mínima, do tipo, a medição considerada para autuar é a medição realizada, e aqui você vai usar o erro para ajudar, mais o erro. Tranquilo? Ou seja, se ele está a 40, melhor, a 34 e a mínima, imagine que a velocidade mínima seja 40, ele está acima da mínima, porque você sabe que o erro é 7, né? A considerada aqui vai dar 41. Sabe que o erro é 7. Se no radar deu 34, você soma 7, a considerada vai ser 41, e ele vai estar acima da mínima, que é 40. Quando que a mínima é 40? Quando na placa dá 80. Então você sabe que aqui você soma o erro, porque o erro é sempre para te ajudar. Na máxima você subtrai, na mínima você soma. Beleza? Tranquilo? E você tem a velocidade incompatível, né? Dirigir de forma incompatível com a segurança, né? Incompatível com a segurança é você não usar os parâmetros necessários para você definir a sua velocidade. Então perceba que tem passeatas, né? Pessoas na via, né? Ou seja, você tem um parâmetro de infraestrutura, um parâmetro externo que determina que você ande numa velocidade anormalmente reduzida. Mas a normalmente reduzida é bem próximo da mínima. Perceba que sempre que existe pessoas envolvidas e você não respeita, a infração é gravíssima. É o inciso 1 e olha que o inciso 14 também é gravíssima. Você vai ver que ele vai falar de escola, hospitais, locais em que você tem a possibilidade de a infraestrutura relacionada à aglomeração de pessoas pedir que você ande de forma anormalmente reduzida. Qualquer outro caso em que você tem que reduzir a velocidade e você não reduz, a infração é grave. Tranquilo? E ele vai te dizer, olha, muito ligado à infraestrutura da via, né? Ele diz, olha, em locais onde o trânsito seja controlado pelo agente de trânsito, fiscalização de trânsito, ó, ao aproximar-se de uma guia da calçada ou acostamento, ao passar num cruzamento sem sinalização, você está numa via rural que não tem cerca na faixa de domínio, né? Ou seja, aberta, né? Você pode entrar numa saída de pista, né? Curva acentuada, ou seja, curva de pequeno raio, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras, infraestrutura da via, sob chuva forte, neblina ou cerração. Isso aqui também é uma condicionante para você determinar a velocidade, condições meteorológicas. Má visibilidade, condições meteorológicas. Beleza? Então você sabe que via, carga, condições do veículo, condições meteorológicas, né? Aqui, olha, piso escorregadio, tudo isso vai fazer você determinar a velocidade do seu veículo, né? E sempre entre a mínima e a máxima. Tranquilo? Tudo bem? E você já tem que memorizar que o 1 e o 14 é gravíssima e todos os demais é natureza grave. Beijo no coração. Próxima aula, aprofundamento. Um abraço.